tudo embora. Que Foi. tristeza. Eu fico muito triste, assim. Isso me dá uma tristeza gigante, assim. Mas, coisas. obviamente, assim, são frutas muito perecíveis. A gente, como chefe, eu acho que tem um dever de começar a contar como a gente pode usar essas coisas. Ninguém sabe, não tem referência. Sim. E isso, a colonização, ela já traz a referência, já traz os livros. E tiveram adaptações das receitas portuguesas, como o quindim, por exemplo, enfim, várias outras. Mas sempre com muitos produtos que eles trouxeram, né? Quando ele coloniza, ele não tá muito interessado em absorver a cultura local, né? Quer mais é se instalar e mandar brasa. Então a gente não tem um trabalho só de resgate, Claro. a gente tem um trabalho de descobrimento mesmo. Sim. Eu queria te perguntar, no momento em que o Brasil está ameaçado, a natureza do Brasil está ameaçada, a gente não pode contar com políticas públicas para preservar qualquer coisa nesse país, muito pelo contrário. Sim. Esse governo pretende abrir desertos e destruir. Que horror. Destruir o Brasil, vamos falar assim, muito modestamente. Você acha que você, como formadora de opinião, talvez o politicamente seja interessante, já que vai ser muito difícil ter diálogo com esse governo, no sentido de influenciar políticas públicas, você pensar no público, na demanda, quer dizer, mudar a demanda, mudar a educação alimentar das pessoas na base para que elas tenham decisões de consumo diferentes? Acho que, não sei se talvez tão seja mais por aí profundamente... do que sim, influenciar o big agronegócio que Sim. vai agora ter as fronteiras todas Eu abertas. acho que sim, um pouco, mas as pessoas demoram para mudar hábitos. Então eu acho que é na escola, na merenda. Então a gente inclui punk, as plantas alimentícias não convencionais, sucos de pitanga, grumichama, uvaia, nas escolas. Sim. Não tem, o adulto ele não tem essa disponibilidade, não todos, pelo menos tem uma galera, né, que você vê lá no chão, todos os hippies e tal, mas os alternativos, né? Sim, mas essas pessoas já são convertidas. Sim. Elas já como expande converter isso, né? é muito difícil. Eu tô falando de amigos queridos que são progressistas e tal, que tem, sei lá, o Antônio, por exemplo, vai ter muita dificuldade de não fazer o churrasco dele, e eu entendo, porque eu também tenho, é complexo, não acho uma mas questão... a criança você pode pegar, educar desde... sempre o trabalho da base, comer né? menos carne, enfim... Você vai criando um imprint ali desde pequeno, ela vai se abrindo para essas possibilidades. Mas assim, né? tem que tomar muito cuidado, porque não pode cair também para os industrializados, os amidos todos e açúcares. Sim. Porque isso aconteceu muito com o vegetarianismo nos anos 90 e 2000. Um monte de vegetariano gordo com diabetes também. Sim, só comia pão e... É muito total. É muito pão complexo. e doce, pão então, e doce. assim, tem que tomar cuidado. E não quer dizer que a agricultura não desmate. Ela também desmata se ela não for agrofloresta. Sim. Aliás, é um problemão que a gente tem hoje, né? Tipo, que a gente Só que ela desmata menos, obviamente. Sai muito mais alimento de um hectare de agricultura do que pecuária. Porque a pecuária você precisa de pasto mesmo, você precisa desmatar. Então, o ideal mesmo seria que tivesse tudo junto. Até porque porco, boi, eles também fazem um trabalho de disseminar. Não é só passarinho. Ah, que interessante. Eles também comem, né? Fazem cocô e aí... Sim. O ideal seria isso. Tem gente fazendo isso, mas obviamente não tem incentivo. Eu acho que isso sim o que você mencionou é uma das saídas. Mas o que eu sinto que acompanhar os trâmites no plenário e todos os projetos de lei e lutar como sociedade civil ajuda muito. Porque, por exemplo, o PL do Veneno, que é o 6299 de 2003 e tal... que facilita a utilização de agrotóxicos e a aprovação de todos os agrotóxicos no Brasil, entre outras coisas muito, muito graves, ele passou em comissão especial, mas sob muita luta, muito protesto. Provavelmente todos vocês ouviram falar, e essa é uma pauta que sensibiliza tanto a direita quanto a esquerda. Sei lá, o cara ou a mulher de direita, conservador e tal, ele não quer comer veneno. Claro ele fica não. se questionando, a não ser que ele seja fazendeiro, e aí ele realmente já comprou e já internalizou a narrativa de que tudo isso é uma bobagem, que não existe aquecimento global, enfim. Como é que pode? Mas existem as pessoas mais conservadoras que querem falar, nossa, será que eu tô comendo mais veneno? Não tá muito preocupada com... A minha maior preocupação é a cadeia, é a rede do alimento, né? Porque o primeiro a sofrer é o produtor. Ele é o que tem intoxicação aguda.
Nossa, e isso eu gostaria de fazer, assim, é criar empatia pelo camponês. Sim, porque quem vai lá botar o que veneno... não é o grande produtor, que não é o proprietário da terra, né? Quem tá ali na ponta da produção, que tá morrendo de câncer, né? Exato. Total. E a gente tá falando de várias cidades rurais com alto nível de câncer, as pessoas escondem esses dados, dão um jeito de esconder, em que os sojeiros vão e eles vão espremendo as terrinhas, ou enfim, aí o cara desiste de produzir a roça dele, de trabalhar na roça dele, vai trabalhar na roça do cara, e é isso, e vai ser intoxicado, e aí pulverização aérea em cima de escola, em cima de posto de saúde, e ninguém fala sobre isso. Não se fala, tem lá o de olho nos ruralistas, mas quem lê? A gente, né? A gente que tem algum acesso e tal. Mas o que eu acho, assim, quando tem um PL desse... Agora ele não tá... Agora ele tá dormindo, esse PL. Tem agora da Escola Sem Partido, Sim. que também a gente precisa prestar atenção. Mas quando acontece, é fazer muito barulho. Porque isso incomoda, porque os caras precisam ser reeleitos, né? Sim. Então eles ficam com certo medo. Alguns ruralistas não foram reeleitos. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que tem um trabalho político a ser feito muito importante. Por que você vai votar nesse cara? E o cara provavelmente que tá sendo intoxicado vai votar nele porque só conhece ele, né? Lá em Goiás, é muito sério, assim. Eles não estão nem um pouco preocupados com o bem-estar e a saúde, inclusive dos próprios... Dos próprios filhos, talvez. Só que né? a gente se intoxica muito menos. Isso é um fato. Muito menos. Se intoxica, mas menos. Porque lava, porque... Enfim, a gente tem a possibilidade de comprar produtos orgânicos. Busca preza por uma alimentação que seja mais natural, orgânica, que tenha mais consciência. Né? Tipo, enfim, é um trabalho, pelo menos lá em casa eu faço muito. Eu também tenho feito meu trabalho de casa. Não adianta fazer só o trabalho de casa, né? Porque... Não, e aí vão falar, não, o orgânico não alimenta o mundo, não alimenta todo mundo. Enfim, se tivesse mais incentivo, sem dúvida. Porque, por exemplo, a agricultura familiar é quem realmente alimenta a gente. 75% do que a gente come vem de agricultura familiar. Fazer uma transição de um manejo convencional para um manejo mais sustentável na agricultura familiar é mais fácil do que os grandes latifúndios e monoculturas. Entendi. É uma questão de incentivo, né? De política de governo. Total. Só que assim, eu fico imaginando, o ano passado, 2017, de isenção para o agronegócio foram 200 bi. 200 foram 2 bi. Incrível, né? A visibilidade das coisas, né? A Lei Rouanet virou uma grande discussão nacional, porque é um absurdo, né? As petralhas todos mamando nas tetas do governo. É 2 bilhões. Agora você tá falando que são 200 bilhões, é muita coisa. 200 bi. Aí, assim, aí falam, não, o agronegócio tem 23 a 25% do PIB brasileiro. É responsável. De fato é. Mas também, eu também seria, né, gente? Aí fica fácil. Aí, né, estado mínimo pra quem? Estado máximo para agronegócio, né, no sentido de que eles têm todos, e também para outros setores, né. Na verdade, o que tem mais me incomodado, e a gente meio que fica se preocupando com o salário do Supremo, com do juiz, não que a gente não tenha, mas é muito menor impacto do que essas isenções absurdas. As montadoras e tal. Mas acho que é meio proposital, assim, né? Tipo, você lança, tipo, coisas de efeito pra desviar a atenção de algo que é muito maior e muito pior, na verdade. E é o que alimenta o lobby, é o que alimenta as campanhas. Eles vão dizer que é por causa do emprego, né? É pra gerar emprego. Esses caras já têm um lucro gigantesco, né? Total. Era só desapegar um pouco ou doar mais para a sociedade também. Eu acho que a gente não tem essa cultura, a gente não consegue pensar no coletivo, né? Falando como... eu sou uma microempresária, mas enfim, agora eu tô falando, né? Eu venho de elite, então eu vejo e eu trabalho para muitos empresários, assim, essa visão de que todo mundo é a mesma coisa, que a gente é o meio ambiente, que a gente tá todo mundo aqui no mesmo barco, não importa se você tá na quebrada, assim. Eles não conseguem ter essa sensação, sabe? Mas isso que você falou, eu achei muito lindo, assim, que você falou. Que eu achei bem emocionante. Que a gente coloca o meio ambiente num lugar lá, a florestinha, mas na verdade nós somos o meio ambiente, né? Sim. Eu acho isso, no momento que a gente tiver consciência disso, tudo muda. Né? A gente é bicho, né? A gente é bicho, né?
E eu assisti um documentário também, que eu esqueci o nome, obviamente, porque... desculpa, gente. Sobre o rio, sobre o Tietê. O que fizeram com o Tietê, que foi um crime ambiental enorme, que é muito sério pra gente. E a gente sempre fala que o rio tá morto, né? Esse rio tá morto, esse rio tá... Isso para um índio, por exemplo, você tá morto. Total. Se o rio tá morto, você tá morto. Obviamente, a gente se alimenta de outras áreas do Brasil e tal. Mas a gente... Não depende, né? Só que a gente separa o rio da gente. Como se ele não fosse a gente. E ele é. Né? Reverteram o curso do rio para gerar energia. Deu errado. Quer dizer, deu certo, mas deu errado no fim. Sim. E foi muito sério. Sem nenhum estudo. Décadas de, sei lá, 50, enfim. Imagina os danos ambientais que foram feitos nessa época. Eram muito maiores, né? Consegue ser pior ainda, né? Não, e eu não tô... vai parecer que eu sou muito radical, tá? Eu acho que tem que... Não parece nada radical, tem que chegar energia pra todo mundo. Eu acho que... Só que a gente precisa achar alternativas melhores e mais eficientes mesmo. É possível, é mais caro. Sem dúvida que é mais caro. Mas não mais caro do que esse esquemão aí que acontece. Mas assim, se você coloca... É mais caro momentaneamente. Se você coloca a longo prazo, até é mais barato. Né? Tipo eólica, assim, por exemplo, no momento que você instala uma energia alternativa, ela lá na frente, ela acaba... É uma economia absurda. Existem estudos que... Sim, mas aí não alimenta um mercado. O problema a gente vai começar a ter... A gente vai ter mudanças dos players, né? Sim. É que nem o canudo, por exemplo. O canudo de plástico, uma hora o cara vai falir. Claro. Se ele não fez um canudo de metal ou de papel, ele se ferrou. Sim. E aí um outro cara vai começar a ganhar dinheiro. Então, a gente prestar atenção nisso e eu acho que quem investir... Porque vai chegar um momento em que todo mundo vai perceber que fudeu. Eu não sei se a gente vai ver esse momento, talvez a gente não veja, mas eu acho que a gente já vê, né, em parte. Existe uma parcela da população que já tem a consciência de que, caramba, não podemos mais assim. Não, e tem gente que vive isso. Mas é uma minoria, né? Uma minoria, sim. Mas a gente tem que ser... É uma parcela feio, né? E tem uma parcela que sofre. Tem uma parcela que tem a consciência e uma parcela que sofre a consequência. Exato. Né? E normalmente as que sofrem mais as que não têm menos informadas. É o pobre sempre. Não tem jeito. É o cara que não vai comer nem verdura. Não come. Tirar orgânica, né? Então... E que a indústria está focada em fazer ele consumir justamente junk food. Etc. E tem isenção, inclusive, para refrigerante. Não tem nenhuma casa... Isenção para refrigerante? Isso é bizarro, gente. Gigante. Isenção para refrigerante? Nossa. Porque o refrigerante traz alegria pro lar brasileiro. Mas virou cultural. Você tá numa cidade ribeirinha, que só chega de barco, tem Coca-Cola. Tem. Desculpa, não queria nem falar isso, não. Não, e gente, assim, a gente é dessa geração da Coca-Cola. Vamos falar sério, assim. Eu não gosto, mas assim, eu entendo quem goste. Tem uma coisa... Fizeram pra gostar, né? Sim. É difícil. E vicia. É viciante. Então, que eu bato na tecla da escola mesmo. Por isso que o trabalho de alimentação que o Haddad... Eu não sou petista, eu queria só deixar isso claro e tal, mas eu sou a favor de pessoas que fazem... que realizam políticas públicas importantes de inclusão, como ele fez com a alimentação. Ele conseguiu colocar um arroz orgânico em todas as escolas. Nossa, que legal. Orgânico de assentamento, ou seja, que alimenta essa venda... alimenta várias famílias. E começou realmente a olhar para esse assunto. Porque, na verdade, era terra de ninguém. Assim, o que se desvia em merenda, porque são contratos muito grandes, Sim. É gigantesco, assim. Sim. No estado isso aconteceu por 20... Talvez continue acontecendo, eu não sei exatamente, eu não estou acompanhando mais. Mas esses... E é muito mais fácil você fazer um conchavo com a indústria do que fazer um conchavo com um pequeno produtor ou uma cooperativa. Sim. Às vezes até as cooperativas também são corruptas, porque a gente é como sociedade corrupta, né? Sim, infelizmente. É outra coisa, mesmo também não dá pra gente falar, olha, esse aqui não é meu, né? Todo mundo já cometeu alguma, ou já não deu nota, ou enfim. Já deu um jeitinho, né? Não tô aqui pra julgar ninguém, e nem dar anistia pra ninguém, mas assim, a gente é. Então tem que mudar como
Só que uns são mais que outros, né? Talvez. Sem dúvida, e também tem e penas diferentes. Escalas maiores. E tem penas diferentes, né? Para cada, justamente por isso.